Para a gente entender bem a doutrina espírita, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E quando eu digo começo, é o começo mesmo, da introdução de O Livro dos Espíritos. Porque ali, Allan Kardec teve que resolver um problema que vinha antes de qualquer outra coisa, um problema de linguagem. Pensa bem, como é que se constrói uma filosofia inteira se as palavras que a gente tem para descrever já vêm carregadas de um monte de significados confusos? Então vamos pensar nisso. A própria língua, as palavras que a gente usa, podem ser uma barreira, né? Quando uma única palavra quer dizer várias coisas ao mesmo tempo, ela cria uma confusão danada bem onde a gente mais precisa de clareza. E era exatamente nesse terreno minado, digamos assim, que o Kardec estava pisando. E é aqui que está o princípio que guiou todo o trabalho dele. Kardec diz: para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão. Ou seja, ele sacou que para apresentar ideias novas, ele precisava criar um vocabulário novo. O objetivo era fugir do que ele chamava de anfibologia, que é exatamente essa confusão que surge quando uma palavra pode ser entendida de vários jeitos. E o primeiro grande desafio que ele encarou foi justamente com um termo super comum na época, mas que podia atrapalhar tudo: a palavra espiritualismo. É que espiritualismo era uma palavra genérica demais. Basicamente, qualquer um que acreditasse que existe algo além da matéria era chamado de espiritualista. Isso ia desde um filósofo da antiguidade até um religioso de qualquer crença. A definição era tão, mas tão ampla, que acabava não dizendo quase nada de específico. E é aqui que a gente vê a diferença de um jeito muito claro, lado a lado. De um lado, ser espiritualista é ter essa crença geral mais aberta. Agora, ser espírita, na definição que Kardec criou, é uma coisa muito mais específica. É acreditar num princípio bem definido, a crença na comunicação, nas relações entre o nosso mundo material e os espíritos. Então, o que Kardec fez foi genial. Ao criar a palavra espiritismo, ele deu um nome, um rótulo exato para sua doutrina. Ele definiu o foco único dela e, de quebra, acabou com qualquer possibilidade de confusão com o espiritualismo no geral. Problema resolvido. Ok, resolvido o primeiro problema, Kardec se deparou com um ainda mais complicado. Uma palavra que, nossa, ao longo da história foi motivo de debates filosóficos sem fim. E o motivo era o mesmo, múltiplos significados que entravam em conflito. A palavra era alma. O próprio livro aponta que a palavra alma era usada de 3 formas completamente diferentes. Primeiro, podia ser o princípio da vida, sabe? A força que anima a matéria. Segundo, podia ser o princípio da inteligência universal, como se todos nós fôssemos uma faísca de uma grande inteligência. E terceiro, podia ser um ser moral, individual e imortal. Com tantas definições batendo de frente, o debate ficava impossível, né? Não levava a lugar nenhum. E a solução que Kardec encontrou para isso foi, de novo, de uma lógica brilhante. Em vez de simplesmente escolher uma das definições e descartar as outras, ele fez algo diferente. Ele desmontou a palavra. Ele separou cada um desses conceitos e deu um nome específico e claro para cada um deles. A primeira coisa que ele fez foi isolar o conceito de força vital. Aquilo que é comum a todos os seres vivos, desde uma planta até o ser humano. E para isso ele deu o nome de princípio vital. É o que nos mantém vivos biologicamente. Mas atenção, não é o que pensa, não é o que sente. E ao separar o princípio vital da equação, o caminho ficou livre para ele definir o que é a alma de um jeito preciso, sem nenhuma ambiguidade. E o ponto central é esse aqui, olha só. Na terminologia espírita, a alma não é a força da vida. A alma é um espírito encarnado. Simples assim. É um espírito que está habitando um corpo. Direto, claro, sem confusão. E com essa nova terminologia, com essas palavras novas, foi possível construir um modelo bem coerente do que é o ser humano. O livro até usa uma analogia que ajuda muito a entender. Pensa numa fruta. O corpo seria a casca. A alma, que é o espírito encarnado, seria a semente. E o perispírito, que é o elo que liga a alma ao corpo, seria a polpa. 3 partes diferentes, cada uma agora com seu nome e sua função bem definidos. Mas a gente pode se perguntar por que todo esse trabalho, todo esse cuidado com as palavras? Para que dedicar o comecinho de uma obra tão importante a um debate que parece ser só sobre o significado das coisas, sobre semântica? A resposta é porque para Kardec, essa precisão com as palavras era o alicerce, era a base fundamental, indispensável, era o único jeito de construir o que ele queria, uma filosofia racional, baseada na lógica, na observação dos fatos e não em sistemas de crença que já vinham prontos, cheios de dogmas.
E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se a clareza das nossas ideias mais importantes depende tanto das palavras que a gente tem para falar sobre elas, que outros conceitos incríveis, que outras ideias profundas, a gente talvez não esteja conseguindo entender direito hoje, simplesmente porque ainda não inventamos as palavras certas para elas.